A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia. Mas quanto mais olhamos para ela, mais descobrimos que não era apenas um barco, era o projeto da salvação. Deus não mandou Noé construir uma embarcação por acaso. A arca foi desenhada pelo próprio Criador, com medidas exatas, propósito definido e significado eterno. Faz uma arca de madeira resinosa. Divide-a em compartimentos e revista-a de betume por dentro e por fora. Gênesis 6:14. Cada tábua era uma palavra de fé. Cada martelada, um ato de obediência. E o mais impressionante é que a Bíblia descreve a arca com detalhes reais, que mostram não apenas como ela funcionava por dentro, mas como Deus age quando decide salvar a humanidade. Hoje, vamos descobrir o segredo da arca, como ela realmente era, o que significava e por que continua sendo um sinal vivo da fé. Mas antes de começarmos essa jornada pela história e pela fé, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que ama estudar a Bíblia. Aqui falamos da Palavra de Deus com profundidade, buscando entender os mistérios que revelam o amor do Criador. Então prepare o coração, porque o que você vai ver agora não é apenas sobre um barco, é sobre o plano de salvação que começou em madeira e terminou na cruz. Antes que o primeiro raio cortasse o céu, o verdadeiro dilúvio já havia começado, não de água, mas de pecado. A Bíblia diz: a terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Gênesis 6:11. A humanidade se afastou do Criador. O egoísmo havia substituído a adoração. A injustiça havia tomado o lugar da justiça. E a fé se tornara motivo de zombaria. Era um mundo que se gloriava da força e esquecia da graça. Mas no meio dessa escuridão, Deus vê uma luz. Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Gênesis 6:9. Enquanto o mundo gritava, Noé escutava. Enquanto os outros corriam, ele esperava. Enquanto todos construíam torres, ele começou a construir um refúgio. E é nesse silêncio de fé que o plano da salvação começa. Deus fala, e Noé escuta. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Gênesis 6:14. Não há debate, não há hesitação. A fé de Noé é imediata. E é essa fé que o autor da carta aos Hebreus recorda. Pela fé, Noé construiu uma arca para a salvação da sua casa. Hebreus 11:7. Por décadas, talvez um século, Noé trabalhou. O mundo zombava, chamava-o de insano. Mas ele continuava, confiando no invisível. Cada tábua colocada era uma pregação silenciosa. Cada golpe de martelo, uma profecia viva. A tradição cristã chama Noé de pregador da justiça. 2 Pedro 2:5. Enquanto o povo ria, ele evangelizava com suas mãos. Porque quem obedece à voz de Deus, mesmo quando o mundo não entende, constrói mais do que madeira. Constrói eternidade. O comprimento da arca será de 300 côvados, a largura de 50 e a altura de 30. Gênesis 6:15. Em medidas modernas, cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Uma verdadeira fortaleza flutuante. Deus não pediu uma canoa, mas uma cidade sobre as águas. E deu instruções específicas: 3 andares, uma única porta, um teto com abertura. A madeira de gofer, leve, resistente e rica em resina, seria revestida por dentro e por fora com betume, um piche natural impermeável. O formato retangular, estável, não foi feito para navegar, mas para resistir. Com uma proporção de 6:1, a arca tinha estabilidade perfeita para enfrentar ondas gigantes. Hoje, engenheiros navais confirmam. Essas proporções são ideais para a estabilidade. A Bíblia descreve algo cientificamente plausível, muito além do conhecimento humano da época. Mas o verdadeiro segredo da construção da arca
não estava na madeira, estava na fé. Foi a fé que a sustentou antes mesmo da primeira chuva cair. Farás compartimentos na arca. Gênesis 6, 14. A arca era uma miniatura do mundo, organizada com sabedoria divina. Deus mandou construir 3 andares, que simbolizam a totalidade da criação: céu, terra e o que está debaixo da terra, ou ainda, corpo, alma e espírito. Cada nível tinha uma função, um projeto de vida e equilíbrio perfeito. O primeiro andar, a base da criação. No andar mais baixo estavam os grandes animais: bois, elefantes, camelos. As divisões eram feitas com madeira grossa e reforçada. O chão era coberto de palha seca, absorvendo umidade e servindo de isolamento. O betume, além de impermeabilizar, servia como barreira térmica e acústica. A arca era silenciosa. Os sons das águas do lado de fora eram abafados pelo isolamento de Deus. Deus não apenas salvou vidas, criou condições para preservá-las com dignidade. O segundo andar, a provisão da vida. Ali estavam os animais menores e os depósitos de alimento: grãos, frutas secas, sementes e raízes desidratadas. Deus havia dito: toma contigo de todo alimento que se come, e junta-o contigo. Gênesis 6, 21. A fé não dispensa a razão, e Deus ensina Noé a planejar. Havia recipientes para armazenar água da chuva, talvez canais simples para escoamento e espaços reservados para animais frágeis. A harmonia era total, porque o mesmo Deus que criou a natureza sabia exatamente como mantê-la viva. Dentro da arca, o instinto de caça cessou. O sopro de Deus trouxe paz às criaturas. Entraram na arca 2 a 2, de toda a carne em que havia sopro de vida. Gênesis 7, 15. Cada espécie tinha seu espaço, e Noé, o guardião da vida, cuidava de todos como um pastor. O terceiro andar, o santuário da fé. No topo, Noé e sua família. Um espaço simples, mas sagrado. Ali havia uma janela, o Tsohar, uma abertura de cerca de 45 centímetros que corria sob o teto. Essa janela iluminava e ventilava toda a arca. O ar circulava, as águas escorriam e a vida respirava. Alguns estudiosos acreditam que Tsohar também pode significar brilho, o que faz dessa janela um símbolo da presença divina. A luz entrava do alto, assim como a graça entra na alma pela fé. Lá, no andar superior, Noé rezava. A arca era o primeiro mosteiro da história. Vida, oração e trabalho em perfeita comunhão. Os padres da igreja ensinaram: A arca é figura da igreja. o andar inferior representa os fiéis sustentando a comunidade. O segundo andar, os ministros e servos que alimentam o povo de Deus. O andar superior, Cristo com o Pai, iluminando todos. Assim como a arca era selada com betume, a igreja é selada com a graça. Assim como na arca havia toda espécie de vida, na igreja há espaço para todo o coração, porque a salvação é para todos os que entram pela única porta: Cristo. Eu sou a porta. João 10, 9. Durante 40 dias e 40 noites, as águas caíram sobre a terra. Gênesis 7, 12. O dilúvio começou. O que parecia impossível aconteceu. O mundo zombava, até que a primeira gota caiu. Mas Deus havia fechado a porta. A porta da arca não foi fechada por Noé. Foi Deus quem a selou. Gênesis 7, 16. Do lado de fora, caos. Do lado de dentro, fé. As águas subiam, mas quanto mais a morte crescia, mais a arca se elevava. As águas prevaleceram, e a arca elevou-se acima da terra. Gênesis 7, 17. O mesmo elemento que destrói, também salva. As águas purificam, as águas lavam, as águas batizam. São Pedro explica: a arca, na qual poucas pessoas foram salvas pela água,
é figura do batismo que agora vos salva. 1 Pedro 3:21. E o Catecismo confirma: a arca de Noé prefigura a salvação pela água do batismo. Durante anos, Noé construiu sem ver chuva. Durante 40 dias, viu apenas água. Durante 150 dias, esperou em silêncio. Esse é o mistério do tempo de Deus. Deus não se apressa, mas nunca chega tarde. Cada minuto dentro da arca era uma lição de paciência. O tempo não era castigo, era purificação. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Salmo 40, 2. A fé de Noé não era emoção, era perseverança. Fé é continuar martelando quando o céu ainda está azul. Depois de meses, a arca repousa nos montes de Ararat. Noé abre a janela e solta um corvo, depois uma pomba. Quando ela retorna com um ramo de oliveira, ele entende: a vida recomeçou. Eis o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, o arco nas nuvens. Gênesis 9:13. O arco-íris é mais que um fenômeno. É o selo da misericórdia. O arco que antes apontava para a terra, agora aponta para o céu. Deus declara paz. E Noé, ao sair da arca, oferece o primeiro sacrifício, prefigurando a Eucaristia, a ação de graças do novo mundo. A arca é figura da igreja. Assim como quem ficou fora dela pereceu, quem se afasta da igreja perde o refúgio. Fora da arca, ninguém foi salvo. Fora da igreja, não há salvação. Santo Ambrósio. A madeira da arca aponta para a cruz, o betume para a graça, a janela superior para o Espírito Santo, e Noé para Cristo, o justo que conduz a humanidade à nova criação. A arca navegou sobre as águas do juízo. A igreja navega sobre as águas do mundo. Ambas têm a mesma missão: guardar a vida até que a promessa se cumpra. Enquanto o mundo perecia, Noé rezava. E é essa oração silenciosa que sustentou a vida. Hoje, a igreja continua a mesma missão: rezar por um mundo mergulhado em águas de pecado. A oração do justo tem grande poder. Tiago 5:16. Cada missa é uma tábua da arca. Cada rosário é um prego que mantém a esperança firme. Enquanto houver quem ore, Deus manterá o mundo à tona. A oração é o vento que sopra dentro da arca. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Até hoje, o mundo busca seus vestígios. Expedições, satélites, pesquisadores tentam encontrá-la. Mas talvez Deus a tenha escondido de propósito. Porque a verdadeira arca não está nas montanhas da Turquia. Está no coração da igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. O altar é o novo Ararat, e cada Eucaristia é o novo arco-íris. O segredo da arca não está em sua madeira, nem em sua forma, mas em sua fé. Ela funcionava porque Noé acreditou. Foi construída em meio à zombaria, mas sustentada pela obediência. A arca é o espelho da alma fiel. Só sobrevive quem confia. Hoje, cada pessoa que vive em estado de graça está dentro da nova arca, a igreja. E mesmo que as águas do mundo subam, Deus ainda fecha a porta com suas próprias mãos. O Senhor é bom, refúgio no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa redescobrir a fé. E nos comentários, escreva: Senhor, guarda-me dentro da tua arca. A chuva pode cair, mas quem está com Deus nunca se afoga. A arca ainda está de pé, e as portas ainda estão abertas